falar do Atlético, que ontem perdeu pro Corinthians 1-0 na Neoquímica Arena. E é curioso porque Galo e Corinthians tiveram chances muito parecidas, a diferença foi que o time paulista fez. Repara nessa trama do Galo. Olha lá em cima, o Renan Lodge com a mão levantada pedindo bola. O Coelho vai bem demais na virada. Só que o Lodge fica indeciso. Não domina, não chuta e o Atlético perde o ataque. Esse lance aconteceu aos 15 do primeiro tempo. No finalzinho da segunda etapa, o Corinthians teve um ataque muito parecido. Olha só, é até na mesma faixa de campo. Se o Lodge teve dúvida, o Zaccaria não. Gente, pelo amor de Deus. Não é o Zacarias dos Trapalhões, não. Esse aí é o marroquino Zaccaria Labiá, meio de campo do Corinthians, que nesse chute de raríssima felicidade se tornou o primeiro marroquino a marcar o Brasileirão. 1-0 Corinthians. O Zaccaria, inclusive, não vai estar na Copa, né? O Brasil enfrenta Marrocos na primeira fase, mas ele não foi convocado. Agora, o Galo fora de casa, hein? São 7 derrotas em 9 jogos. E o Barba até falou depois do jogo que o Galo teve muitas chances e poderia ter ganhado o jogo. O equipe mereceu ganhar por muitos momentos do partido. A equipe mereceu, em muitos momentos, ganhar a partida. Tivemos situações similares e até melhores que o rival, e não conseguimos fazer o gol. Num estádio que vocês sabem como é, contra um grande rival e um grande treinador. E você acredita que o Barba tem razão nisso que ele tá falando? Porque o Galo finalizou 11 vezes no jogo de ontem. Só que só 2 foram chutes no gol, o resto foi tudo pra fora. Ou seja, parece mesmo que tá faltando colocar um pouco o pé na forma. Infelizmente, mais uma derrota fora de casa, né? A gente tem 2 vitórias fora de casa. Um jogo em que o Galo ficou próximo demais de abrir o placar. Muito por causa desse rapaz aí, o argentino Coelho. Teve chances. Todas ali dentro da área. De frente pro Hugo Souza, mas a bola não entrava nem pro Reza Braba. Quando o Lodge achou o argentino dentro da área e a bola enfim entrou, o Coelho estava impedido. Quem também quase abriu o placar pro Galo foi o Bernard, depois dessa boa jogada do Alan Minda pela direita. E o atacante cabeceou com muito perigo por cima do travessão. Um jogo de boas chances pro Galo, melhor pro Corinthians. Se o ataque precisa melhorar, a defesa do Galo também tá precisando de ajuste. Dá uma olhada nesses números. São 35 jogos no ano do Galo e o Galo sofreu gol em 82,8% dessas partidas. Ou seja, em 35 jogos, o Galo foi vazado 29 vezes, em 29 partidas. E o Everson falou sobre essa consequência e a derrota de ontem. Sabemos que precisamos pontuar no Brasileiro, tá? Sabemos que está muito embolado ali, do 10º, nos grupos do 10 ali, até chegar perto de uma vitória, hoje colocaria a gente próximo do G6. Infelizmente, com a derrota a gente fica, eu acho, se não me engano, a 3 pontos do Z4. Então está muito embolado, então a gente sabe que 3 pontos faz muita diferença, principalmente fora da nossa casa. O Galo tem um jogo antes da parada da Copa contra o Vasco no fim de semana que vem. O Everson falou que a tabela tá embolada pro Atlético, e tá mesmo. O Galo tá em 12º com 21 pontos. Pro G5, times que se classificam para Libertadores, a distância é de 5 pontos. E pro Z4, a distância é de 3 pontos. O Galo tá bem na meiuca e esse jogo contra o Vasco vai ser muito importante. Aproveitando que a gente tá falando de classificação, vou te mostrar a tabela completa do Campeonato Brasileiro depois da 17ª rodada, para mostrar que o Cruzeiro subiu 4 posições depois da vitória sobre a Chapecoense. Olha só, o Cruzeiro agora tá em 9º, com 23 pontos, a 3 pontinhos do G5, que é o grupo dos times que se classificam para Libertadores. Palmeiras segue líder com 38 pontos na liderança do Brasileirão. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro, mais gols. Eu falei negócio de ex, né? Paulinho calou o Maracanã mais uma vez, o Palmeiras venceu, o Flamengo e o atleticano tá só na saudade do ex. Faltam 18 dias pro Dia dos Namorados. E será que tem gente pensando em ex? Amor, fala a verdade pra mim, você tá com saudade da sua ex? Não, Isadora, tá louco? Tô feliz com você tá doido? Ó, nada a ver. Mas principalmente depois do que aconteceu ontem, eu tô achando que você tá com saudade dela. Não, mano, tipo, eu nem vi quando aconteceu ontem. O que aconteceu? Eu nem sinto saudade dela, não. Tá, então explica isso aqui no seu celular. Quem que fez gol? De novo. E mandou o pessoal lá calar a boca legal. Não, tô de boaça. Tá, porque agora chegou a hora do Lauro Lopes trazer a repercussão de mais uma derrota atleticana fora de casa. Gol sofrido nos minutos finais da partida, mais uma derrota fora de casa. Um cenário meio comum na campanha do Atlético.
Foi o 7º resultado negativo do time em 9 partidas como visitante no Brasileiro. A gente vem numa evolução, mas óbvio que você precisa evoluir conquistando pontos fora de casa. Infelizmente, hoje a gente deixou uma boa oportunidade aqui. A gente vem buscando melhorar fora de casa para conseguir os pontos. Hoje, como eu disse, acho que faltou mais uma vez a gente concluir melhor as jogadas, mas é seguir evoluindo, seguir trabalhando para buscar essa vitória fora de casa, que com certeza tem incomodado bastante a gente também. O resultado diante do Corinthians deixou o sentimento alvinegro ainda pior por outro motivo. O primeiro tempo da equipe. O Galo teve boas chances de marcar, principalmente o argentino Coelho. Eu acho que todos viram o baita primeiro tempo que fizemos. No segundo tempo acabou faltando algum ajuste nosso mesmo. A equipe, eu acho que defendeu bem. Tivemos alguns contra-ataques, mas um pouco nos zingou. Castigado bem ao estilo daquele ditado: quem não faz, leva. O Atlético viu a situação piorar após a derrota. O time caiu 2 posições na tabela. Neste momento, é só o 12º colocado com 21 pontos ganhos. E pelo menos, por enquanto, segue mais preocupado com a parte de baixo da classificação. Notícia ruim para a equipe, para a torcida, né? O time tem que ter mais efetivação e... Qual melhor fora de casa? Com certeza. Tem que melhorar bastante. O jogador do Galo hoje está numa dificuldade danada, só é a perdição de gol, é um jogador que não está dando certo. Embora que o técnico faz o que pode fazer, ele só tem aquele jogador, não é verdade? Você vê ontem, 44 minutos o Galo toma gol. Próximo desafio do Atlético pelo Brasileiro. E o último antes do intervalo para a Copa também será disputado longe de BH. O time enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. Mais uma chance de melhorar o retrospecto nada agradável como visitante. Não está transmitindo confiança nenhuma, sabe? Porque esses times aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo que eles estão também tendo uma caída, em cima do Galo os caras crescem, pô. Entendeu? Então o Galo tá deixando a desejar. Eu sou atleticano, mas eu não tô confiando no Galo. Infelizmente, tá difícil. O torcedor falou muito bem. Times que estão na parte baixo da tabela, que vêm de má fase, a torcida costuma falar que, ganhamos finalmente, estava faltando essa vitória. Por coincidência, ele precisa principalmente reforçar o banco de reservas. É inaceitável você fazer um campeonato brasileiro, como o Galo faz, aliás, não só o campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana também, com um elenco de 15 peças. O Dudu vai para o banco por enfeite, o Igor Gomes é carta fora do baralho, o Scarpa, que era discutível, está no DM nesse momento. A gente sabe que o Alonso vai sair agora no meio do ano, então o Galo faz um campeonato, 3 competições com um elenco muito curto. É preciso reforçar, mas não contratar jogador com ponto de interrogação. Está na hora de chegar certeza para esse elenco. Rafael entende a matemática do Barba. Porque antes del juego también estábamos a 3 puntos. Entonces no modifica nada. Lo que sí hablamos con los jugadores, lo que modifica era o salir de la zona media de un gran torneo y tan exigente como este, o seguir en la media. Seguimos en la media. De 10 equipos en 3 puntos, 10 equipos. Y todavía faltan algunos partidos a jugar. 10 equipos en 3 puntos. Si empezamos a contar en 5 puntos, y no sé, en 5 puntos ¿cuánto hay? 12, 14 equipos. O era salir y empezar a estar por encima de la media, o seguir instalado en la media. Pero a mi forma de ver, eso no modifica estar a 3 puntos de la zona de abajo. Olha, se eu entendi certo, ele está falando que são muitos times numa faixa de 3 pontos, como a gente analisou a tabela agora há pouco, entre o time que está primeiro fora da zona até o time que está lá perto do Bragantino, na 7ª posição, é um trecho muito curto. Se você pega 5 pontos, essa escala aumenta ainda mais. A impressão que eu tenho é que o Barba quer só sobreviver até a janela de transferência. Mas o Barba, vem cá, só nós aqui na calada. O Kudê, o Sampaoli, o Cuca, todo mundo estava nessa faixa, nessa esperança de, olha, eu só preciso sobreviver até ali, que ali eu vou ganhar uns reforços. Depois disso, eles acabaram brigando, porque não entregaram o que prometeram. Então você tem que bater na mesa, você tem que exigir para que não se repita o que aconteceu nos últimos anos por aqui.